Você já leu a Bíblia toda? Caso não tenha lido, fica comigo, eu sou o pastor João Neres, já li a Bíblia toda, os 66 livros, os 1189 capítulos, dependendo da tradução, e os 31.173 versículos. Lendo e explicando a Bíblia Sagrada é o nome da live. E se você já leu a Bíblia toda e quer ler comigo novamente, vale a pena ler de novo. Vou ler mais um capítulo agora. Não saia daí. Se não é inscrito, se inscreva no canal e divulgue esse trabalho. Saul é rejeitado por Samuel e, consequentemente, rejeitado por Deus. Diante disso, ele tem que ouvir uma frase muito dura: Deus escolheu um homem segundo o seu coração. Em outras palavras, Saul, você não passou no teste. Deus escolheu um homem segundo o seu coração. Lendo e explicando a Bíblia Sagrada, eu sou o pastor João Neres, quero convidar você a se inscrever aqui no canal. Eu já li a Bíblia toda, os 1189 capítulos, 31.173 versículos, os 66 livros, e já estamos numa segunda leitura. Na verdade, nós já lemos 1 Samuel, estamos lendo novamente. E hoje vamos ler o capítulo de número 13. Sejam bem-vindos, Deus abençoe a sua casa e a sua família. Todos os dias eu indico aqui a Bíblia Palavra-Chave, é a Bíblia de estudos que eu adotei, que eu uso, a minha tacinha amassadinha, porque ela é muito usada para a glória de Deus. E se você quiser adquirir uma Bíblia dessa, tem um link na descrição desse vídeo. Vamos lá? Um homem segundo o coração de Deus. Essa história está em 1 Samuel, capítulo 13, que passamos a ler agora. Diz assim a palavra do Senhor. Saul reinou 1 ano, e no segundo ano do seu reinado sobre Israel, Saul escolheu para si 3.000 homens de Israel, e estavam com Saul 2.000 em Micmas, e na montanha de Betel, e 1.000 estavam com Jonatas em Gibeá de Benjamim, e o resto do povo despediu, cada um para a sua casa. Bem, isso está ocorrendo logo depois do episódio do capítulo 12, onde Samuel fica triste porque eles escolheram um rei, mas disse para ele, já que vocês escolheram, agora é com vocês. Versículo 3, e Jonatas feriu a guarnição dos filisteus, porque os inimigos se levantaram, que estavam em Gibeá, e o que os filisteus ouviram, pelo que Saul tocou a trombeta por toda a terra, dizendo, ouçam os hebreus. Então todo Israel ouviu dizer, Saul feriu a guarnição dos filisteus, e também Israel se fez abominável aos filisteus. Então o povo foi convocado para junto de Saul em Gilgal. Eu tenho falado bastante de Gilgal, é o lugar onde Saul vai ser ungido e onde vai ser rejeitado. É o lugar onde o povo fez o pacto quando saiu do Egito, os 40 anos na Terra Prometida, eles não fizeram circuncisão por uma questão de saúde, né? E agora, quando eles entraram na Terra Prometida, foi em Gilgal que eles fizeram o pacto. Foi onde eles celebraram a primeira Páscoa. É em Gilgal que Saul é ungido, e aqui o povo é convocado em Gilgal. E os filisteus se ajuntaram para pelejar contra Israel. 30.000 carros e 6.000 cavaleiros. E o povo em multidão como a areia que está na beira do mar. E subiram e se acamparam em Micmais, ao oriente de Bet-Aven. Bem, o que eles quiseram dizer com aquela expressão, os hebreus se tornaram abomináveis, é porque os filisteus estão furiosos conosco. Então, cada um se defenda como puder, que o negócio está feio. Por isso, eles se unem a Saul em Gilgal. Vendo, pois, os homens de Israel que estavam em apuros, porque o povo estava angustiado,
O povo se escondeu pelas cavernas e pelos espinhais e pelos penhascos e pelas fortificações e pelas covas. Ou seja, eles disseram: Jonatas, com pouca gente, mexeu no ninho de marimbondos e agora os filisteus vão querer nos matar. Por isso eles se escondem até em espinhais e em penhascos. E alguns dos hebreus passaram o Jordão para a terra de Gade e Gileade. Estando Saul ainda em Gilgal, todo o povo ia atrás dele tremendo. Ou seja, o povo estava com muito medo e foi atrás de Saul tremendo. E esperou Saul 7 dias, até o tempo em que Samuel determinara. Não vindo, porém, Samuel a Gilgal, o povo se dispersava dele. Presta atenção, que aqui tem um teste. Lá no capítulo 10, Samuel diz que ele vai encontrar 2 homens que vão dizer que as jumentas foram encontradas. Depois vai encontrar 3 homens com cabrito, com pão e com vinho. E vão dar ele 2 pães. Depois vai encontrar um rancho de profetas. E os sinais todos acontecem. Mas lá naquele capítulo, Samuel diz: eu vou encontrar você em Gilgal. Me espere 7 dias. Quantos dias? 7. Porém, agora, segundo o relato, Samuel não apareceu. Então disse Saul: trazei-me aqui um holocausto e ofertas pacíficas. E ofereceu o holocausto. Para, Saul, para. Você foi ungido rei. E você, no capítulo 10, caiu em êxtase, profetizou. Você também é profeta. Mas você não é sacerdote. Você não pode oferecer holocausto, Saul. E sucedeu que, acabando ele de oferecer o holocausto, eis que Samuel chegou, e Saul lhe saiu ao encontro para o saudar. Olha só. Se lembrem que quando as moças, lá no capítulo 9, se não me engano, elas dizem: olha, corram que vocês vão encontrar o vidente, porque eles estavam procurando o vidente para encontrar as jumentas. E ele vem à cidade, e o povo não come antes dele orar, porque é ele quem abençoa o sacrifício. Saul sabia disso, porque Cargas d'Água resolveu fazer o papel de sacerdote. Então disse Samuel: que fizeste? Disse Saul: porquanto via que o povo se espalhava de mim, e tu não vinhas nos dias aprazados. Ou seja, você está atrasado, Samuel. E os filisteus já se tinham ajuntado em Micmais, o inimigo estava apertando. O que eu resolvi fazer? Versículo 12. Eu disse: agora descerão os filisteus sobre mim, a Gilgal, e ainda à face do Senhor não orei. E constrangi-me e ofereci holocausto. Ou seja, eu fiz o papel de sacerdote porque você, Samuel, não chegou na hora. 13:13. Então disse Samuel a Saul: procedeste neciamente, ou loucamente, e não guardaste o mandamento que o Senhor teu Deus te ordenou, porque agora o Senhor teria confirmado o teu reino sobre Israel para sempre. Ou seja, você, Saul, não passou no teste. Você foi reprovado pelo Senhor porque achou que podia oferecer sacrifício. Porém, agora não subsistirá o teu reino. Já tem buscado o Senhor para si um homem segundo o seu coração. E já lhe tem ordenado o Senhor que seja capitão sobre o seu povo, porquanto não guardaste o que o Senhor
te ordenou. Não foste obediente. Nós temos lá no capítulo 2, 35, Deus dizendo assim: já escolhi para mim um sacerdote segundo o meu coração. O sacerdote segundo o coração de Deus é Samuel. É um pastor segundo o coração de Deus. Ele unge Saul, mas Saul não é segundo o coração de Deus. E agora, quando ele é rejeitado, Samuel vai dizer: Deus já escolheu um. Davi ainda era criança. Deus já escolheu um que é um homem segundo o seu coração. Ou seja, aqui Saul já está rejeitado. Vai ficar no trono mais um tempo, mas já está rejeitado pelo Senhor. Então se levantou Saul e subiu de Gilgal a Gibeá de Benjamim. E Saul contou o povo que se achava com ele, uns 600 homens. E Saul e Jonatas, seu filho, e o povo que se achou com eles ficaram em Gibeá de Benjamim. Porém, os filisteus se acamparam em Micmais. E os saqueadores saíram do campo dos filisteus em 3 companhias. Uma das companhias foi pelo caminho de Ofra, à terra de Sual. Outra companhia seguiu pelo caminho de Bet-Horon, e a outra companhia foi pelo caminho do termo que dá para Zeboim, na direção do deserto. E em toda a terra de Israel, nem o ferreiro se achava, porque os filisteus tinham dito: para que os hebreus não façam espada nem lança. Ou seja, o inimigo, sabiamente, estrategicamente, tirou os recursos, as formas de guerrear, tirou o porte de arma dos hebreus, tirou o porte de arma dos hebreus, e assim eles não podiam combater. Quem tem ouvidos, ouça. 20. Por isso todo Israel tinha que descer aos filisteus para amolar cada um a sua rédea, e a sua enxada, e o seu machado, e o seu sacho. Ou seja, ficaria dependente deles. Tinham, porém, limas para os seus sachos, e para as suas enxadas, e para as forquilhas de 3 dentes, e para os machados, e para consertar as aguilhadas. E sucedeu que, no dia da peleja, não se achou nem espada, nem lança na mão de todo o povo que estava com Saul e com Jonatas. Porém, acharam-se com Saul e com Jonatas, seu filho. Somente. Imagina como você vai enfrentar um exército se só 2 estavam armados. O restante tinha mandado as suas armas para amolar. Aonde? No território do inimigo. Meu Deus. E saiu a guarnição dos filisteus ao desfiladeiro de Micmais. E essa história continua amanhã. Aqui, nesse capítulo, Saul é rejeitado e Deus vai escolher um homem, um rei, segundo o seu coração. Deus abençoe você que dedicou esses 12, 13 minutos para aprender a palavra do Senhor. Amanhã nós vamos ver que Saul e Jonatas vão ter vitória, ainda assim com essa dificuldade. Eles vão ter vitória, mas se lembre, Saul já foi rejeitado e mais à frente ele vai oferecer, ele vai levantar o primeiro altar ao Senhor. Fica ligado nessa história de Saul. E depois ele vai levantar um altar para ele mesmo. E depois ele vai ter a chance de matar Agag, rei dos Amalequitas, e exterminar, como Deus determinou lá no livro de Êxodo: exterminarás a memória de Amaleque. Mas ele não vai fazer e vai ser rejeitado de vez. Mas é que está chegando a hora de Davi, e lá no capítulo 16, nós vamos ver a história da unção de Davi. Essa é a live lendo e explicando a Bíblia Sagrada, e eu li hoje 1 Samuel, capítulo 13, um homem segundo o coração de Deus. Pai, em nome de Jesus, obrigado por cada um dos teus filhos. Abençoe, Senhor, a casa, a família e o ministério dos teus servos. Abençoe a nossa mente para que possamos compreender a tua palavra e crescer na graça e no conhecimento do Senhor. Assim eu oro, em nome de Jesus. Amém e amém. Se você disse amém, compartilhe esta live com mais alguém. Haja paz sobre Jerusalém.